Vamos então iniciar a nossa conversa hoje numa temática extremamente interessante: Generative Design ou projeto generativo. Processo que explora algoritmicamente a forma ou função do projeto. Essa palavra algoritmo, ela remete a um universo de possibilidades muito amplo. Então vamos enumerar. Algoritmos possíveis dentro do contexto da conversa de hoje incluem autômatas celulares, a gramática da forma, algoritmo genético, algoritmos evolutivos, síntese espacial e, mais recentemente, rede neural artificial. Eu vou destacar o algoritmo genético, sinônimo de algoritmos evolutivos, pois hoje veremos uma ferramenta que o aplica. Os algoritmos genéticos são inspirados no princípio darwiniano da evolução das espécies na genética, aqui agora aplicada à arquitetura. São algoritmos probabilísticos que fornecem um mecanismo de busca paralela e adaptativa baseada no princípio da sobrevivência dos mais aptos e na reprodução. Agora, voltando à compreensão do projeto generativo. É um processo de projeto iterativo que envolve um programa que irá gerar soluções que atendem a certas restrições e envolve também um projetista que fará o ajuste fino de viabilidade, selecionando soluções específicas ou alterando condições de contorno. Agora, sobre essas condições de contorno, na verdade, elas são os desempenhos desejados que queremos para o projeto. Então, elas dirigem o processo de otimização para a convergência ou escolha de uma solução. Assim, esse processo é incluído dentro da inteligência artificial, que é o estudo de agentes inteligentes. Qualquer sistema que percebe o seu ambiente e executa ações que maximizam sua chance de atingir seus objetivos. Essa interessante temática é o vetor da discussão do evento do associado do BIM Fórum Brasil de hoje, e esse associado é a Autodesk Brasil. E eu agradeço muitíssimo ter sido convidada para moderar essa conversa. Temos aqui conosco hoje Ricardo Bianca, que é especialista técnico de vendas da Autodesk Brasil para a área de arquitetura, engenharia e construção. Ricardo é arquiteto urbanista pela FAUSP, com mestrado pela USP e atualmente realiza doutorado em projetos espaço e cultura também na USP. Também temos conosco Ricardo Freitas, que é CEO da OnBeam Technology, técnico em eletrônica pelo Cefet de Pernambuco, com aperfeiçoamento no MIT em Introdução da Ciência da Computação e Programação, e é instrutor certificado da Autodesk. Então, bem-vindo a ambos e convido primeiramente Ricardo Bianca para fazer a sua intervenção do assunto. Perfeito. Obrigado, professor, obrigado pela introdução, obrigado pela presença, por aceitar o convite e estar aqui conosco, obrigado a todos no BIM Fórum Brasil, pela oportunidade de conversar um pouquinho aqui, ao time todo do Autodesk, Larissa que está conosco também, obrigado por toda a organização, Raquel do BIM Fórum, obrigado pela organização, Ricardo pelo convite de participar aqui conosco também, obrigado pela presença. Eu vou compartilhar a minha tela e nós faremos uma breve introdução a esse tópico da inteligência artificial aplicada aos projetos de arquitetura, engenharia e construção. Eu espero que nesse momento todos estejam visualizando bem a minha tela. Qualquer problema, Larissa, time Autodesk, todo aí, por gentileza, é só dar uma avisada aí. E vamos começar a falar um pouquinho de inteligência artificial e projeto generativo em AEC. Como a professora Regina me apresentou, meu nome é Ricardo, sou arquiteto e urbanista e faço parte do time técnico da Autodesk do Brasil. E vou falar com vocês sobre inteligência artificial e projeto generativo nas áreas de arquitetura, engenharia e construção. Bem, a nossa agenda, essa breve introdução, eu faço essa introdução, depois o Ricardo vai falar um pouquinho e teremos um espaço mais ao final para um debate, escutar um pouco das perguntas de vocês, das colocações de vocês também, para poder debater e desenvolver um pouquinho mais esse tema, mas a nossa agenda nesse começo de apresentação passa por uma primeira exposição da tecnologia para enfrentar os desafios do setor de arquitetura, engenharia e construção, vamos falar na sequência sobre inteligência artificial,
A professora Regina fez uma breve e excelente exposição sobre conceitos aprofundados da inteligência artificial. A gente vai falar de uma forma um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais superficial, mas aplicando diretamente a ideia do projeto generativo, que é o nosso tópico seguinte, onde apresentaremos alguns conceitos, alguns benefícios e alguns exemplos de aplicação concreta, que também serão depois compartilhados aí pelo Ricardo na sequência. Vou falar um pouquinho sobre essa tecnologia dentro de algumas soluções Autodesk, como é o caso do Revit, do Civil 3D e do SpaceMaker, e um breve comentário aí sobre qual o futuro dessa tecnologia. Então, de uma maneira muito rápida, a Autodesk, vocês possivelmente a conhecem, somos uma empresa de tecnologia que há quase 40 anos tem desenvolvido soluções de tecnologia para os inovadores do mundo. E nesses 40 anos, começamos lá atrás com o AutoCAD, mas depois disso desenvolvemos um amplo portfólio atendendo diferentes indústrias, incluindo a de arquitetura, engenharia e construção. Mas independente da indústria, nós temos focado na tecnologia como um instrumento para fazermos melhor, ou seja, essa oportunidade do melhor que aparece nos desafios cotidianos que são colocados para a comunidade de desenvolvimento de projetos, são colocados para arquitetos, engenheiros, todos nós que trabalhamos nesse segmento. Essa oportunidade do melhor surge na confluência de dois contextos muito específicos aqui. Um deles é o do crescimento populacional. Perdão. Voltei aqui. Minha tela continua disponível? Tudo certo. Sim, tudo certo. Perfeito. Eu vou falando aqui, às vezes aciona a assistente de voz e ela puxa outros recados na tela. Maravilha, vamos lá. Eu vinha falando que a Autodesk tem trabalhado com a tecnologia exatamente para fornecer condições para que possamos desenvolver melhores projetos e efetivamente enfrentar os desafios que são colocados à comunidade de desenvolvimento de projetos. Esses desafios, eles surgem na confluência, uma demanda por mais, cada vez mais, e aqui é importante ressaltar que o crescimento populacional é uma realidade, cerca de 2050, as previsões que se colocam de cerca de 10 bilhões de pessoas no planeta, a maior parte dessas pessoas vivendo em cidades. E para atender essa gente toda, a gente precisa trabalhar e pensar com muito cuidado em relação aos recursos que consumimos, porque cada vez mais vivemos um quadro de escassez desses recursos, sejam eles recursos naturais, sejam eles recursos de mão de obra. Vivemos um momento em que é preciso fazer mais com menos. E essa imagem ilustra bem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU coloca como uma agenda mesmo, para que possamos pensar de que maneira estamos construindo este futuro. E na Autodesk nós acreditamos que a tecnologia, ela realmente pode nos ajudar a fazer melhor e a construir um melhor futuro. E uma das maneiras de se fazer isso, que iremos abordar hoje aqui nessa apresentação, é essa exploração de alternativas de projeto, de maneira que com várias alternativas de projeto nós possamos definir qual a melhor, nós possamos escolher melhor um partido, um caminho para os nossos projetos, a forma como iremos resolver questões técnicas, questões projetuais, cotidianas, mas que exigem um desenvolvimento intelectual razoável. E é claro que para enfrentar esse tipo de desafio, hoje nós temos um recurso adicional. Nós temos a inteligência artificial. Então, quero começar falando um pouquinho sobre este recurso. Existem muitas formas de trabalhar e se conceituar a inteligência artificial. A professora Regina introduziu um pouquinho desse tópico na abertura, mas eu vou colocar isso de uma maneira bastante simplificada. Colocamos a inteligência artificial como uma inteligência similar à humana, exibida por mecanismos ou software. É também uma área de pesquisa da computação dedicada a buscar métodos ou dispositivos computacionais que possuam ou multipliquem a capacidade racional do ser humano de resolver problemas, pensar ou, de uma forma ampla, ser inteligente. Nós, quando pensamos em inteligência artificial, geralmente temos uma série de imagens aqui, muitas delas vindas da ficção científica. A inteligência artificial, ela é uma realidade. Talvez ela não tenha essa cara hoje, que é a cara com a qual nós nos acostumamos pela ficção científica. Talvez ela tenha uma cara um pouquinho diferente.
como essa. Essa é uma imagem de um dos servidores, de um dos data centers da Amazon Web Services. A inteligência artificial, ela é um tanto isso hoje. Não tem cara de robôs, ou geralmente não tem cara de robôs, mas é processamento, é computação, seja na nuvem, seja local, seja num dispositivo. Hoje nós estamos cercados pela inteligência artificial. E quando falamos que ela é uma realidade muito acessível para todos nós. Vocês encontram essa inteligência artificial nos equipamentos que nos cercam, nos smartphones, nos tablets, ela está lá nos aplicativos de deslocamento, no caso de um Waze, de um Maps, ela está lá presente para nos indicar o melhor caminho, ela está lá presente por meio dos algoritmos que operam, que são operados aqui, para nos sugerir novos filmes, sugerir novas formas de entretenimento, tudo isso, e nas redes sociais também. Então, a inteligência artificial, ela faz parte hoje da nossa realidade. Então, a pergunta seguinte é essa aqui: quais as implicações dessas tecnologias para o nosso segmento? Para o segmento de arquitetura, engenharia e construção. Porque se a inteligência artificial ela é hoje essa realidade, está ao nosso redor, ela certamente estará no desenvolvimento de projetos. Ela está presente no desenvolvimento de formas inusitadas, como desse projeto aqui, das Zaha Hadid Architects, e está presente no desenvolvimento, na resolução de problemas de projeto, em todas as escalas e para todas as disciplinas. Eu, quando faço essa apresentação, comento um pouquinho sobre esse desenvolvimento, eu gosto de trazer essa introdução, esse pequeno parágrafo de um paper muito importante nessa área, que é o da professora Rivka Oxman, onde ela trabalha a ideia da teoria e do projeto nesta primeira era digital. Então, eu vou fazer a leitura só desse curto parágrafo que está logo no começo, para falar um pouquinho sobre essas possibilidades que são abertas. Então, diz a professora Oxman aqui, que a evolução do projeto digital, que é uma tradução direta de digital design, sempre traduzir o design para o projeto, a evolução do projeto digital como um campo específico do esforço de projeto, motivada por seu corpo próprio de fontes teóricas, promulgada por uma cultura de discurso, suportada por novas tecnologias e produzindo tipos específicos de projetos, é um fenômeno que se cristalizou rapidamente na década passada, e aqui ela fala da década de 90, 2000. Relativa à importância do projeto digital para a comunidade que debate teoria de projeto, encontra-se a maneira pela qual esta forma de projeto altamente mediada, aqui falamos de tecnologia, está começando a motivar metodologias específicas de projeto, maneiras únicas de interação projetual e conteúdo formal diferenciado. Então, guardem esse comentário, porque eu acho que ele resume muito daquilo que colocaremos aqui na sequência, e certamente resumirá muito da ideia do projeto generativo. Porque novas formas de se projetar estão surgindo com o uso da inteligência artificial combinada com a modelagem da informação da construção. Esse conceito que todos vocês certamente conhecem bem e que com o qual já lidamos há algum tempo aqui. E dentre essas novas formas de se projetar, nós podemos destacar a ideia do projeto generativo. Então, quando a gente fala de projeto generativo, mais uma vez, esse é um outro conceito que poderia ser explorado de diferentes formas, mas que aqui colocaríamos de duas maneiras. Uma um pouquinho mais genérica nesse slide, uma um pouquinho mais técnica no seguinte. De uma forma ampla, o projeto generativo é uma forma de inteligência artificial dedicada à criação de melhores resultados para produtos, edifícios, infraestrutura e sistemas, ou seja, um conceito que tem sido utilizado em diferentes indústrias. A Autodesk tem explorado esse conceito na área de manufatura, para a criação de peças mais leves, mais eficientes, como é o caso de dois importantes clientes, a Airbus e a Volkswagen, que têm utilizado as nossas ferramentas de projeto generativo no desenvolvimento de peças, veículos, equipamentos, conceito ou não, ou de aplicação cotidiana. Nós temos trabalhado com o projeto generativo também na área de mídia e entretenimento. A Autodesk está para lançar aí uma ferramenta que trabalha com a otimização de cronogramas por meio de inteligência artificial, caso o projeto generativo aplicado aos programas de produção em mídia e entretenimento, e que pode ser trabalhado em diferentes áreas, mas temos trabalhado também bastante na área de arquitetura, engenharia e construção. E para avançar nessa área, eu quero trazer um conceito um pouquinho mais aprofundado do projeto generativo. Vou colocar o projeto generativo
como uma abordagem de projeto. Uma abordagem de projeto direcionada pelos objetivos pretendidos, que faz uso da automação para dar aos projetistas melhores orientações para que possam tomar decisões de projeto de maneira mais rápida e melhor fundamentada. Os parâmetros específicos de projeto são definidos para que possam ser geradas muitas soluções possíveis, eventualmente milhares de soluções, e você diz ao software os resultados que quer alcançar. Com a sua orientação, a tecnologia, o software, busca as melhores soluções junto com os dados que apontam qual projeto melhor desempenha a partir dos critérios adotados. Vocês verão na sequência, o Ricardo ele vai comentar um pouquinho aqui, o meu xará ele deve falar um pouquinho mais, mostrar um pouquinho mais como isso funciona e como se aplica, mexer um pouquinho aí em Dynamo, mostrar um pouco dessas aplicações. Mas até passar a bola para ele aqui, eu quero separar 4 principais conceitos dentro dessa explicação que eu coloco. O primeiro é dos objetivos pretendidos. Então, existe uma inversão no fluxo de projeto. Essa é uma metodologia de projeto, uma abordagem de projeto que parte do que nós queremos alcançar, dos objetivos que pretendemos alcançar. E aqui nós colocamos essas condicionantes, nós colocamos os resultados e efetivamente o desempenho que queremos alcançar. É uma inversão do fluxo de projeto, porque a partir disso, alternativas de projeto são criadas, e não o contrário. Quando pensamos em formas alternativas, então prototipamos e eventualmente simulamos e testamos e assim por diante. Então esse é um primeiro conceito que eu quero trazer. O segundo é a ideia do paramétrico. E quem trabalha com modelagem de informação da construção já está razoavelmente acostumado com essa ideia da parametria. Ou seja, ou como nós utilizamos esses campos, essas informações, esses metadados para definir comportamentos, para definir geometrias, para simplesmente popular essas geometrias com informações. Aqui nós falamos em parâmetros, propriedades desses objetos todos. Vocês vão ver que o Ricardo vai falar um pouquinho mais sobre isso quando for expor aqui praticamente como isso funciona. Um outro ponto é a questão do algoritmo. E aqui o algoritmo é o centro do que o Ricardo vai ensinar para a gente aí na sequência também, tem trabalhado há muito tempo com essas tecnologias. O algoritmo é uma regra de bolo, essencialmente. O algoritmo é uma maneira de se fazer alguma coisa, é um conjunto de instruções. E quando nós falamos de uma abordagem algorítmica de projeto, é uma abordagem de projeto onde essas formas, onde essas geometrias, onde essas soluções de projeto são dadas e são alcançadas por meio dessas regras, por meio dessas formulações, por meio dessas fórmulas, por meio dessas equações, por meio desses procedimentos ou receitas mesmo. Então, essa ideia do algorítmico, essa ideia do algoritmo que certamente Ricardo vai abordar aí na sequência com vocês. E quando nós falamos do generativo, ele tem tudo isso e a possibilidade de, na iteração contínua desses diferentes parâmetros, por meio desses algoritmos, direcionados por uma intenção de projeto, onde nós definimos essas condicionantes, esses resultados que queremos alcançar, nós podemos gerar múltiplas alternativas, múltiplas possibilidades que serão então avaliadas para que possamos escolher a melhor, a que melhor nos atende. Então, essa característica iterativa ela é fundamental também para definir a aplicação do projeto generativo. Bem, quando nós falamos em projeto generativo, nós temos uma série de benefícios. Benefícios nos processos e benefícios de negócios. Rapidamente citando alguns deles, a possibilidade de explorarmos mais condições, mais possibilidades de projetos, a eliminação de tarefas tediosas, uma economia de tempo, redução de custos, a possibilidade de se fundamentar as nossas decisões em dados concretos, e com isso, inclusive dados que são retirados de projetos analisados. Então, todo aquele trabalho que nós temos numa pós-ocupação, numa análise, num facilities management, essa informação pode ser aproveitada depois para o desenvolvimento de melhores projetos. Uma redução do desperdício também e antecipação de tomadas de decisões junto aos nossos clientes. Esses são alguns benefícios de negócios, alguns benefícios concretos do uso do projeto generativo. Do ponto de vista do negócio, o reflexo ele é evidente. Então, um aumento de satisfação do cliente em decorrência de um maior valor agregado, antecipação de decisões, a possibilidade de maiores margens de lucro com essa diminuição de alterações de projeto, porque também antecipamos e alcançamos as melhores alternativas logo de cara, reduções de custos de projeto em todo o ciclo de vida e também
benefício indireto de negócios aqui, a possibilidade de trazer esse tipo de inovação no nosso fluxo de projetos e, com isso, atrair e reter talentos humanos através dessa promoção de uma cultura de inovação que é baseada naquilo que de mais inovador e recente existe no campo de desenvolvimento de projetos. Eu quero ilustrar agora, aproximando aqui do final dessa breve exposição, eu quero ilustrar essa abordagem por meio de alguns exemplos e falar um pouquinho desse futuro do trabalho apoiado pelo projeto generativo. E o primeiro exemplo, aqui eu trago até um percurso um pouquinho histórico, a Autodesk já vem desenvolvendo isso há muito tempo em todas as indústrias que atende, mas há alguns anos, isso já vão fazer uns 4, 5 anos, a Autodesk aplicou isso no desenvolvimento do projeto do seu escritório de pesquisa em Toronto, a área do Autodesk Research, com o apoio do nosso escritório interno de arquitetura, que é o The Living, que explora diferentes possibilidades de desenvolvimento de projetos. Então, o escritório que nós chamamos de Mars, que é o nome do distrito em Toronto, ele foi projetado baseado nas preferências dos funcionários, em critérios que foram estudados para esse escritório, e foram geradas milhares de alternativas de projeto automaticamente a partir desse processo, e que trouxe aí possibilidade de diferentes possibilidades, algo que, por exemplo, não poderia ser sequer imaginado pelo ser humano da forma tradicional. Esse é um processo super interessante, tem muito conteúdo sobre isso, não vou conseguir me aprofundar, mas vale a pena entender um pouquinho, olhar um pouquinho para esse case como uma aplicação de projeto generativo. Um outro exemplo de um cliente da Autodesk holandesa, Van Meiningen, que tem trabalhado com planejamento de loteamentos, ou seja, seguindo esse tipo de abordagem, definiu uma série de critérios para melhores loteamentos e tem maximizado esses critérios e o potencial de uso de solo, de satisfação, inclusive, dos clientes, de margem de lucro, minimização de movimentação de terra, tudo isso por meio do projeto generativo. Então, esse é um cliente que tem buscado melhores alternativas de loteamento por meio desse tipo de abordagem. Um outro cliente também do segmento habitacional aqui é a Daiwa House. A Daiwa tem trabalhado com abordagem de projeto generativo para o desenvolvimento de negócios, baseado aqui em tecnologia Autodesk, e tem utilizado para endereçar questões de escassez de terrenos. É uma empresa japonesa. E facilitar aqui investigação, criação de propostas, sempre buscando as alternativas mais eficientes que atendam a todos os critérios de projeto e regulamentações locais. Um outro exemplo também que utiliza a tecnologia Autodesk e o projeto generativo do Autodesk é a Stan Ruiz, que tem trabalhado com a otimização de layout de lojas por meio desse tipo de tecnologia. Então, analisa diferentes possibilidades de posicionamento e de dimensionamento de áreas de caixa, maximizando aqui, trazendo melhores soluções das razões entre as áreas de loja, estoque, expositores, corredores e assim por diante, estudando a visibilidade mesmo desses espaços por meio do projeto generativo. Esses são alguns exemplos externos, mas eu quis trazer aqui na sequência também um exemplo nacional, que utiliza a tecnologia Autodesk e um bom desenvolvimento, isso é um desenvolvimento interno do grupo direcional, cliente de longa data Autodesk, que tem inovado em diferentes áreas e que tem desenvolvido algoritmos de projeto generativo para otimizar o projeto de formas das suas obras. A Direcional trabalha com habitação em larguíssima escala, vocês conhecem a empresa, uma das líderes do setor, e tem utilizado a tecnologia Autodesk e todo esse desenvolvimento interno que fizeram para otimizar, dentre milhares de peças que possuem de formas de alumínio, de que maneira e qual é a melhor distribuição, qual é a melhor alocação dessas peças em um determinado projeto, considerando todo o estoque que está disponível. Esse é um trabalho espetacular em andamento da Direcional e que tem aí, por estimativa, uma redução de trabalho de cerca de 15 dias por projeto para cerca de 2 dias por projeto, para vocês terem uma ideia do impacto que isso causa. Mas mais do que isso, eles também estão economizando, não só no tempo, mas também reduzindo compra de formas por meio de uma melhor gestão daquelas formas que estão disponíveis e distribuídas aí nas obras em andamento. Então, esse é um exemplo nacional que utiliza a tecnologia Autodesk, não só nessa área, não só para o desenvolvimento, mas também de modelagem, mas também o nosso ambiente comum de dados, e que é um grande parceiro que tem inovado em todas as áreas. Bem,
Chegando perto aqui do final da minha exposição, queria comentar um pouquinho sobre o projeto generativo nas nossas soluções. Tudo isso é muito interessante, mas afinal de contas, como é que eu uso, né? Como é que ele está presente, de que maneira eu posso utilizar? E hoje a Autodesk já tem essas tecnologias dentro das suas soluções, disponíveis comercialmente, para que possam ser utilizadas pelos nossos clientes de uma maneira muito acessível, de uma maneira muito fácil. É o caso do Generative Design dentro do Revit, um recurso que já está disponível há duas versões, dois grandes releases do Revit. Então, desde o ano passado, está disponível para os nossos clientes para exploração de diferentes alternativas de projeto, utilizando os critérios que os clientes definem. Existem algoritmos que já são entregues no template do próprio Revit, como, por exemplo, esse daqui, que mostra um pouquinho o estudo de volumetria de edificações, diferentes alternativas. Um outro template que trabalha com maximização de vistas para o exterior, um template que trabalha com alternativas de distribuição de mobiliário dentro de um determinado espaço de trabalho. Então, esses são alguns dos templates que já vêm desenvolvidos, mas vocês podem desenvolver os templates de vocês. O Ricardo, inclusive, vai mostrar um pouquinho no Dynamo como esse tipo de trabalho funciona, qual é esse tipo de ambiente com que a gente trabalha, mas vocês podem desenvolver esse tipo de conteúdo e maximizar os estudos por meio do Revit. Também na área de infraestrutura, isso é uma realidade. Então, um exemplo que nós temos aqui é o do grading do Civil 3D. Então, dentro do Civil 3D é possível uma otimização da movimentação de terra em projetos, e isso acontece, utiliza a inteligência artificial para alcançar o melhor equilíbrio corte-aterro entre milhares de alternativas. Então, ele estuda essas alternativas todas e encontra as melhores alternativas. Esse é um processo de otimização utilizando inteligência artificial e faz parte da ideia do generativo, do projeto generativo. E uma outra solução também Autodesk disponível, foi uma aquisição recente do Autodesk, um pouco mais de um ano, é a solução do SpaceMaker, que aplica a ideia do projeto generativo para o desenho urbano, ou seja, no desenvolvimento de projetos urbanos, distribuição de volumes, loteamentos, é possível, por meio do SpaceMaker, entender quais são as melhores alternativas para se otimizar densidade, iluminação, para se reduzir o ruído, afinal de contas, como garantir a maximização do aproveitamento da terra, reduzindo fatores problemáticos, nocivos e maximizando a qualidade do ambiente construído. Essa é uma outra ferramenta aí disponível também para que vocês possam explorar o projeto generativo. E para finalizar, essa minha breve introdução e passar a bola para o Ricardo. Qual o futuro da discussão do projeto generativo na Autodesk? A Autodesk ela tem feito essa jornada do projeto tradicional, onde nós registramos decisões, até o projeto generativo, onde descrevemos objetivos e condicionantes, como nós colocamos no começo, e essa jornada começou, é claro, na modelagem da informação da construção. A base em que operamos, né, esse tipo de abordagem é o modelo paramétrico. E aqui a Autodesk estudou muito a aplicação dentro do Revit, como um exemplo de tecnologia de modelagem da informação da construção. Na sequência, nós desenvolvemos toda uma plataforma de programação visual. O Ricardo vai mostrar um pouquinho mais isso para vocês. É o caso do Dynamo, uma ferramenta já bastante adotada pelo mercado, que serve exatamente para desenvolvermos esses algoritmos e que nos permitem otimizar o trabalho dentro do Revit e outras plataformas de tecnologia, uma plataforma aberta, inclusive, a colaboração de todos, o código é aberto do Dynamo, e com isso a comunidade que utiliza o Dynamo tem crescido enormemente. E é por meio do Dynamo que desenvolvemos os algoritmos para projeto generativo dentro do Revit. E também pode ser aplicado em outras soluções. A partir daí, começamos a trabalhar o desenvolvimento de opções de projetos mesmo, facilitando o acesso ao projeto generativo nas nossas soluções. E otimizando essas alternativas, não só entregando múltiplas alternativas, mas de que maneira nós podemos fazer a leitura dessas alternativas, selecionar as melhores e ainda mais otimizar esses resultados. O próximo passo é Machine Learning. Esse é um tópico à parte, temos muita coisa aqui também para desenvolver, mas esse é o próximo passo. De que maneira nós podemos cada vez mais utilizar tudo aquilo que nós aprendemos, que a máquina aprende, para a criação de melhores processos, de melhores algoritmos e para a retroalimentação desse processo, uma retroalimentação contínua desse processo. Então, é nesse sentido que a Autodesk está caminhando.
Era isso que eu queria introduzir hoje para vocês. Esse QR Code que vocês têm, para se quiserem saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais também, entrar em contato com o nosso time, não deixem de preencher esse formulário, mas desde já, obrigado aí pela atenção de todos, seguimos juntos ao longo da apresentação do Ricardo, aguardamos aí, vamos ver se vocês têm algumas questões para a gente também debater ao final da apresentação. Então, mais uma vez, obrigado aí pela atenção de todos. Passo a bola para o meu xará. Muito obrigada, Ricardo. Agora vamos ter o Ricardo, então, Freitas conosco. Ricardo, a palavra é sua. Obrigado a todo mundo pelo convite. Fico muito feliz de estar falando disso aqui, né? Uma temática que a gente vem caminhando já há bastante tempo, pesquisando sobre isso. E também ver alguns casos bem bacanas de utilização, inclusive aqui no Brasil. Isso me anima bastante, né? Assim, porque a gente sempre vê essas tecnologias e tem a sensação de que, nossa, é muito lá fora, é uma coisa muito wow, tal, assim. E o meu grande papel, assim, acho que na comunidade é sempre desvendar esses mistérios e mostrar que o caminho não é tão tortuoso assim. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e ver que é bastante acessível. Eu falei pro pessoal, né, do painel, que eu vou correr o risco aqui de mostrar ao vivo as coisas rodando. Eu gosto de correr esse risco justamente para a gente sentir que, putz, o negócio dá para usar, é bacana. Então, eu tenho aqui o Dynamo, eu estou na tela do Dynamo, e assim, quando eu conheci essas tecnologias, Ricardo, eu fiquei, nossa, o que é isso? O que é isso? Fiquei super curioso e fui correr atrás para entender como que tudo isso funcionava, né? E uma vez que a gente entende como funciona, até uma das perguntas aqui, dá para usar em tal indústria, dá para usar assim, vocês vão ver que dá para usar em tudo, né? Uma vez que a gente entenda como que funciona. E esse entendimento, ele não é, assim, a complexidade já está lá, os programadores resolveram ela, né? A gente só precisa entender mais por cima mesmo, como é que funciona. Então, tudo isso um grande algoritmo que está por trás, um grande conceito que está por trás, como aqui foi falado, é o algoritmo genético. E o algoritmo genético, assim, a ideia dele é essa. É isso aqui, é bem simples mesmo. Isso que torna a coisa ainda mais linda, né? Assim, mais bonita de tudo. Eu, com background aí de matemática, também acho isso fantástico. Então, qual que é a ideia no final das contas? É você ter um algoritmo que ele vai otimizar funções. Aí isso soa bem estranho, né? Mas o que é que ele faz? Eu vou mostrar isso na prática. Ele inicia com um monte de coisa aleatória. Então, por exemplo, digamos que eu queira otimizar, sei lá, aquela questão ali como você mostrou, formas. Eu tenho uma função, eu sei como construtor as regras para colocar forma na minha obra. Eu sei todas aquelas regras. Então, o algoritmo é bacana que ele vai começar com um monte de coisa aleatória. Aí ele avalia esse resultado dessas coisas aleatórias. E ele vai dizer, nossa, quem é que está dentro desse monte de número que foi gerado, quem está tendendo aqui para o valor ótimo que eu quero? Tá? E aí ele vai avaliar, o critério de parada foi satisfeito. O bacana é que esse critério de parada é o número de evoluções que a gente quer que faça, porque vocês vão ver que ele faz um looping aqui, no algoritmo. Né? Então, o critério de parada aqui geralmente é o número de loops que a gente quer que ele faça. É bem simples assim. Então, ele vai gerar um monte de número aleatório e vai avaliar. Pô, desses números aleatórios, quem que está caminhando mais para o ótimo? Então, ele vai selecionar esses indivíduos. E vai aplicar uma nova geração de indivíduos baseado nesses que foram escolhidos. E aí ele vai fazendo isso num determinado número que a gente estipula, de vezes que a gente estipula. E vocês vão perceber como o algoritmo sozinho, né, ele vai encontrando o valor otimizado. Então, vou correr o risco aqui de mostrar isso no Dynamo, com uma função matemática bem simples, para a gente entender uma coisa bem conhecida nossa, né, assim, a gente como engenheiros e arquitetos, né, passamos pelo segundo grau, então a gente conhece algo desse tipo, né? Uma função de uma parábola bem simples, né? A gente aprendeu no colégio isso, e lá no colégio a gente tinha uma fórmula, por exemplo, para encontrar esse ponto, né? Ou esse aqui, que seria o ponto de máximo e mínimo, dependendo da forma da função, né? E vocês vão ver o algoritmo encontrar esse ponto aqui sozinho.
tá? Sem precisar de fórmula. E é isso que torna tudo bonito. Então, eu estou com uma solução aqui no Dynamo que não é aquela que o Ricardo mostrou, que é o método online e tal, que inclusive é muito mais fácil de usar do que esse aqui. Esse aqui é um pacote mais raiz, assim, que chama Optimo, né, do Dynamo. Depois, quem quiser tirar dúvida comigo, pode tirar aí depois, para a gente falar sobre isso. Mas foi lá de trás, ele é bem antiguinho, inclusive, né? Ele era assim, hoje está muito mais facilitado. Mas vê qual é aquilo que eu falei, ó. Aqui a gente seleciona o número de gerações. O que é o número de gerações? É aquilo que eu falei. É quantas vezes a gente quer que o algoritmo faça esse looping aqui de avaliação. E aqui é o tamanho da população. O tamanho da população é justamente a quantidade de indivíduos que eu quero que ele gere a cada população. Então, aqui eu coloquei 100 e uma geração só, para a gente ver como que o algoritmo vai se comportar otimizando essa função aqui. Então, eu vou botar esse cara para rodar. Espero que tudo funcione. Maravilha, funcionou. Está aqui a função. Então, vejam como ele colocou um monte de ponto aleatório na função. Ó. Vê que legal. Obrigado pelo link, professora Regina. Então, vê como é legal. Ele gerou um monte de número aleatório. Agora, onde estão esses números aleatórios? São valores de x que estão dentro dessa faixa aqui que a gente conheceu lá no colégio, que chama domínio. É onde está a minha faixa de valores. E a gente, no dia a dia, a gente sabe muito bem esse tipo de coisa. Por quê? Porque, para o caso lá das formas, por exemplo, o camarada sabe, como engenheiro, que eu posso ter uma forma de tamanho mínimo tal e de tamanho máximo tal. Não posso ter mais que isso. Então, a gente conhece muito bem as regras na hora da construção. Isso é que é bacana. Então, por exemplo, o domínio aqui ele está entre menos 10, o mínimo, e o máximo 10. Então, se a gente for observar aqui, o algoritmo ele gerou um monte de valor aqui, com uma geração. Então, todo mundo aleatório. Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer, putz, desses pontos aqui, quem é que tem o y menor? Isso aqui é bacana. O eixo y é esse verdinho aqui, ó. Desses 100 pontos, qual é a turma aqui que tem o menor y? Que é o resultado da função, né? Então, ele vai pegar uma turma mais ou menos por aqui, assim. Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer de novo aquele looping. Ele vai pegar esses pontos que foram selecionados na segunda geração e vai dizer, opa, na segunda geração eu vou ter um outro grupinho aqui que tem o y menor. E aí ele vai cada vez mais afunilando os resultados a fim de chegar no ponto mínimo aqui. Então, eu vou colocar aqui 2 gerações e vou colocar o algoritmo para rodar. Olha lá, tá vendo? Ele já diminuiu aqui o campo de análise dele dos valores de y. E com 100 indivíduos. Né? Naturalmente, que quanto mais gente eu colocar aqui na população, mais o algoritmo vai chegar em resultados precisos. Tá? Então, vou colocar aqui agora, vou colocar 5 gerações para ele evoluir aqui. Como é a função simples, olha lá, os pontos caminhando cada vez mais para o valor mínimo. Vamos colocar agora 10 gerações. Olha lá, que legal. Então, ele... Né? E aí, quando a gente vai... Aqui tem 100 pontinhos, tá? Só que cada vez mais eles estão perto um do outro. Ou seja, você consegue deduzir a partir disso que, cara, estou chegando à conclusão que o meu mínimo é esse ali mesmo, não tem muito para onde correr. E aí você vendo os resultados aqui, ele vai mostrar aqui, ó. Esses são os valores de x, tá? Que geram o y mínimo. O y mínimo ele vai estar por aqui, cadê? No ponto, ó. Tá vendo? Tem 100 pontos, mas todos eles estão com y muito perto um do outro. Aí você chega à conclusão, cara, então o ponto mínimo está muito perto de menos 1,994 aqui, mais ou menos. Né? Então, menos 2. Né? Se a gente evoluir esse algoritmo mais vezes, ele vai chegar cada vez mais perto de menos 2. E aí, a gente coloca o número de evoluções para ter a precisão que a gente quer. Né? Na construção civil, dependendo da escala que a gente esteja trabalhando,
2 casas decimais, uma casa decimal de precisão já atende, né? Mas vê que legal. E aí o que é que acontece? Mas nos casos reais, a gente nunca quer otimizar uma coisa só. A gente quer otimizar várias coisas simultaneamente. E o bacana é que o algoritmo é capaz de fazer isso. Tá? Então eu vou mostrar aqui o caso de otimização multi-objetiva agora, ou seja, ele vai otimizar 2 funções. Então eu vou colocar aqui a segunda função para cá. Que medo, hein? Mudar o algoritmo assim na hora, na live, mas vamos ver. Então vou colocar aqui menos gerações, vou colocar uma geração novamente. Legal, legal. Pronto, agora temos 2 funções, funcionou, ufa. Então nós temos aqui uma função verde, vou chamar ela de F2. Nós temos uma função azul aqui chamada de F1. Imagine que isso aqui seja área construída e custo. Por exemplo, sei lá, estou supondo aqui, geralmente na vida real a gente quer otimizar mais de uma coisa. Por exemplo, a eficiência energética versus consumo de ar-condicionado, coisas desse tipo, né? E aí o que é que acontece? Quando a gente está nesse campo aqui tentando fazer esse tipo de otimização, no princípio eu achava, e é por isso que eu gosto muito de ir atrás dos porquês, porque no princípio eu achava que ele ia tentar encontrar esse ponto. Mas a gente vai ver que esse ponto de interseção aqui, né, que seria o menor ponto entre as 2 funções. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Porque esse ponto, às vezes, ele pode não ser tão ideal desse jeito. Vamos colocar aqui 5 gerações. Vamos colocar aqui 6 gerações. Ó, vou colocar aqui 10 gerações e veja que os resultados não estão mudando muito, né? Tá ficando um monte de ponto por aqui assim. Vamos colocar 15 gerações. Ele está rodando bem rapidão aqui porque é uma função bem simples. São funções bem simples, né? Aí veja, tem um monte de ponto aqui. O que é que significa isso? Isso aqui é a chamada fronteira de Pareto. E eu pensei, nossa, que raios é isso? Que raios é que é essa fronteira de Pareto? Vamos entender, é bem simples da gente entender. O que é que acontece? Vamos olhar para essa função azul e para essa função verde aqui. Veja que o seguinte, qualquer valor de x, tá? Os valores de x eles estão aqui. Ó. Veja que o seguinte, qualquer valor de x aqui, à esquerda da fronteira, que é esse retângulo aqui, o que é que acontece? Essa função aqui, para cá, ela está crescendo e essa também está crescendo. Ou seja, não estou chegando em ótimo nenhum. Por quê? Eu quero minimizar aqui, eu estou minimizando, tá? Isso é importante. Né? Tem a escolha, tem hora que a gente quer minimizar, tem hora que a gente quer maximizar. Nesse caso aqui, eu estou querendo chegar no mínimo possível. Então, ou seja, se eu estiver fora da fronteira aqui, essas 2 funções, elas estão crescendo. Então, putz, é ruim. Todo mundo está perdendo fora da fronteira. Qualquer valor de x aqui, as 2 funções perdem, porque as 2 estão crescendo. À esquerda da fronteira, à direita da fronteira, acontece a mesma coisa. As 2 funções estão saindo perdendo. Então, o que é que Pareto fala? Essa fronteira aqui é onde está o conjunto de resultados onde um ganha e o outro ganha. Também, mas assim, não vai ter um ponto ideal entre as 2. Sempre uma vai perder em detrimento da outra, não tem para onde correr. Mas, se a gente observar aqui, ó, f de x, a função verdinha aqui, dentro da fronteira, desse lado aqui, ela está caindo. Opa, é bom. Apesar dessa daqui, da azul, está crescendo. Né? Mas tem um cara que está caindo. Então, eu sei que se eu aumentar essa função azul aqui, essa outra aqui vai cair. Então, tem resultados aceitáveis aqui. E aí, ocorre similarmente do outro lado, né? Então, o que é que acontece? O que é que a gente tira de conclusão por aqui? E aí, uma pergunta que acho que fez aí nas perguntas e respostas. Aqui entra o ser humano para decidir. Tá, eu tenho, o algoritmo me deu aqui um monte de opção onde eu saio ganhando. Agora, eu que vou decidir aqui, dentre essas, qual é a melhor para mim. E aí vão entrar outros conceitos.
estética, né? Por exemplo, o algoritmo gerou uma forma que eu não gostei, por exemplo. Mas eu posso pegar outra opção dentro dessa fronteira aqui que para mim vai ser bom também, tá? Então, a inteligência artificial ela é uma ferramenta para acelerar o processo decisório. Na maioria das vezes, ela não está ali para substituir o trabalho ou gerar o projeto por si só, ou chegar, né? Mas ela está ali para acelerar o processo decisório, tornar isso mais rápido. Um projeto que antes era em 15 dias, como o Ricardo falou, passa a ser em 2, porque o pessoal agora pode gastar mais tempo com a inteligência do projeto, ao invés de ficar gastando tempo com o trabalho braçal. Mas bem, agora eu vou me arriscar a mostrar um caso aqui no Revit. Só para a gente fechar a temática aqui, que é interessante. Então, entrando agora o lance do paramétrico, entrando agora a questão do paramétrico. Bom, eu tenho um monte de tela aberta aqui. Desse lado, eu estou com o Revit aberto, onde eu estou com uma família bem simples, que tem parâmetros. Quais são esses parâmetros que tem nessa família? Coisas simples. As dimensões da base e rotação, as dimensões do topo e rotação do topo, o número de níveis e aqui o pé esquerdo, né, a distância nível a nível. Ou seja, eu posso vir manualmente aqui, digamos que eu seja arquiteto, estou fazendo meu prédio lá, eu vou lá, eu quero um prédio assim, com um pé esquerdo de 3,40 com 20 pavimentos. Posso, né? E aí pegar a área disso, pegar a área de piso, avaliar e tal, e calcular custo manualmente, mas isso vai dar um trabalhão para se fazer, né? Então, o que é que acontece? Veja que eu tenho, e é isso que eu queria falar. O núcleo do algoritmo genético é a mesma coisa, não mudou nada. Aqui, esse grupo roxinho das funções lá que eu acabei de mostrar é o mesmo. Então, teve uma pergunta, dá para usar em tal indústria? Dá para usar em tudo, desde que eu tenha a função bem definida do que eu quero. Então, eu tenho a função aqui que gera esse prédio, que manipula esse prédio aqui e calcula para mim como saída a área e o custo desse prédio. Eu fiz a título de estudo, bem simples mesmo, não tem nada de complicação aqui nesse cálculo de custo, tá? Mas dá para ser algo mais complexo, com toda certeza. Então, o que é que esse algoritmo vai fazer? Ele vai manipular a forma aqui a fim de chegar num valor ótimo entre área construída e custo, com base no meu domínio, do mesmo jeito que a gente viu lá na função, com base. Só que aqui a minha função não tem um valor de x, né? Ela tem vários. É uma função um pouco mais complexa porque ela tem vários inputs. Né? Vejam que os inputs aqui eles estão manipulando os parâmetros lá da forma. Tá? Então, onde é que está meu domínio? Eu vou dizer, tá, eu quero um prédio com um mínimo de 22 pavimentos e o máximo de 30 pavimentos. Então, o algoritmo vai trabalhar dentro dessa faixa. Ele vai calcular qual a melhor opção entre 20 e 30 pavimentos. A melhor opção que cruza custo, área construída e custo. Então, vamos ver ele rodando. O que é que acontece? E vejam que dá para fazer coisas bem avançadas. Essa função estará escrevendo no arquivo CSV aqui todos os valores que ela está calculando e também vai estar jogando uma foto de cada opção de design que ela gerar. Isso aqui no próprio Windows. Então vamos rodar aqui, deixa eu ver quantas gerações tem aqui. 5 gerações. Beleza. Então, seja o que Deus quiser, vamos rodar aqui. Vocês vão ver que ele vai manipular a fórmula lá no Revit, ó. Ele está manipulando a forma no Revit e para cada estudo que ele está fazendo, ele está exportando os dados para o CSV e também uma foto de cada opção de design lá que ele está gerando. Ou seja, a gente consegue ver como o algoritmo pensou, entre aspas, para chegar no ótimo. Né? Obviamente que ao final, a última geração de prédios vai ser a que está mais perto do ótimo. Assim como a gente viu os pontinhos lá se aproximando do mínimo, né? Eu tinha 100 pontinhos, mas todos eles estavam bem em cima do outro. Ou seja, a última geração de edifícios vai estar mais perto do ótimo. Então, eu posso escolher nessa última geração ali que eu sei que vai atender aquela fronteira de Pareto. Porque eu estou cruzando
duas funções. Vejam que eu coloquei uma coisa bem pequena aqui para a gente ver rodando, mas a gente pode aumentar absurdamente esses valores e esperar ele rodar, né? Então, o tamanho da minha população é 5. Ou seja, o que é que significa isso? Os 5 últimos prédios aqui, 1, 2, 3, é que estão mais perto do ótimo. Então, dentre esses 5 aqui, eu posso escolher o que melhor atende o meu critério. O meu critério vai ser definido naturalmente por esta função aqui. Tá certo? E aí aqui é que está um dos segredos, assim, não é um dos segredos, mas assim, a chave para usar algoritmo genético é você produzir bem isso aqui, essa função que vai calcular suas coisas, né? No caso aqui, área construída e custo dessa forma aqui, tá? Então é isso. É bem isso mesmo, é bacana, assim, eu gosto de ver funcionando, porque, sim, só para mostrar, né? Ele chegou aqui isso aqui são os resultados da otimização. Então, ele está chegando aqui, são os valores de domínio que geram o ótimo. Ou seja, para eu saber qual os parâmetros do prédio ótimo. Ou seja, aqui é como se fossem meus valores de X que geram meu Y ótimo. Então, ele chegou aqui num prédio de 24 pavimentos. Veja que o meu domínio era entre 20 e 30, né? O pé esquerdo de 3,94, a largura tal, e a rotação. E aqui ele chegou no valor otimizado de área construída e custo. Tá vendo? Então é bacana como você tem um output. E aí você pode gerar gráfico disso, como o Ricardo bem mostrou aí nas opções. Você fazer uma exibição bem bacana dos resultados do algoritmo para poder uma equipe decidir melhor entre as opções e tal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver a coisa aqui funcionando assim, né? Dá um nervosinho para o apresentador, mas aconteceu tudo certo aqui. Ainda bem. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Foi uma delícia ver a primeira apresentação do Ricardo Bianca, né, teórica, mostrando opções de ferramentas, e agora ver você com a mão na massa e essa sua habilidade de fazer essa apresentação, tudo hands-on, right here, no PowerPoint, foi maravilhosa, adorei. Obrigado, professor. Eu gosto porque dá para ver que é palpável a coisa, né? A gente consegue fazer, sim. Bom, a gente tem aqui 7 perguntas, algumas delas são minhas. Eu vou começar pela pergunta da Ana Lucena, né? Que fala assim: quando falamos de benefícios, sempre citamos os qualitativos. Temos benefícios quantitativos aplicados em projetos generativos na área industrial? Quais são eles? Podem compartilhar algo? Ana, eu sempre acho o contrário, que a gente sempre olha os benefícios quantitativos, não tanto os qualitativos, tá? Sim. Eu acho que a gente, por exemplo, Ricardo, me corrige, você deu exemplos quantitativos, né? Mas sempre é assim. Com a qualidade implícita. Sempre é assim, porque na verdade o algoritmo genético ele otimiza número. A minha função sempre tem que gerar um número. Não precisa ser uma função matemática, mas ele se baseia sempre em número. Sim. Claro que a gente pode criar uma métrica de associação do número à qualidade. Justamente. Isso é muito mais difícil, né? Sim. Bianca, você pode falar alguma coisa sobre a área industrial? Eu tenho visto poucas aplicações do design gerativo, hoje no Brasil particularmente, na área industrial, mas eu arriscaria dizer que se fôssemos trabalhar com essa questão do qualitativo, quantitativo mesmo, de fato, o quantitativo nós alcançamos de uma maneira mais fácil. Essa transformação, professora, que você citou agora há pouco, do como é que transformamos essa melhora quantitativa em algo que percebemos qualitativamente, ela é um pouquinho mais difícil, mas é possível também. Acho que de uma maneira geral, independente do nicho que estamos trabalhando, a redução de tempo de projeto no desenvolvimento de alternativas é uma métrica fundamental, porque afinal de contas o que nós estamos fazendo é usando a força bruta da inteligência artificial, da computação, para gerar uma quantidade de alternativas, olhar para essas alternativas e entender, como o Ricardo mostrou agora há pouco, afinal,
qual é a melhor, qual que responde melhor este critério aqui. Então, eu diria que o primeiro ganho evidente é esse, é uma redução de tempo. O segundo ganho, e aí a gente começa a andar um pouco mais para o qualitativo do que para o quantitativo, é a ideia de se chegar a coisas inusitadas, diferentes, porque, de novo, nós temos essa capacidade de encontrar alternativas criativas, mas as máquinas pensam de maneiras diferentes, ou seja, a criatividade da máquina, se podemos colocar dessa maneira, ela é diferente da nossa, e, portanto, essas alternativas, elas serão naturalmente diferentes também, ou, eventualmente, depende, claro, de que maneira alimentamos, como são os algoritmos, quais são os dados à disposição, mas existe um potencial para se alcançar algo diferente. Por isso eu vejo uma complementaridade acima de tudo. Daria para a gente falar bem mais sobre isso, mas eu acho que esse é um começo de resposta aqui. Eu penso também que o qualitativo, você pode, de certa forma, construir essa associação, fazer a métrica, né, a associação do numérico com a qualidade, com o tempo, depois de muitos processos desses diferentes, aplicar essa mesma lógica em múltiplos processos, né? Isso pode, talvez, te dar a noção da métrica, né? De você criar a sua régua que você mapeia, né? O quantitativo para o qualitativo, né? Sim, eu até daria um exemplo, professora, desculpa interromper, mas um exemplo interessante daquele exemplo do escritório do Autodesk que foi projetado, foram definidos critérios para se alcançar. Então, um deles, por exemplo, foi o que o pessoal usou de buzz, né? Aquela ideia de gerar um burburinho, de gerar algum espaço que seja criativo, em que as pessoas se comunicassem. Afinal de contas, é algo que a gente procura que é uma qualidade espacial. Como é que nós desenhamos o algoritmo, projetamos o algoritmo para promover esse buzz, esse burburinho? E esse é um desafio, afinal de contas, porque você tem que olhar para esse espaço e falar, ok, essa qualidade de interação, de que maneira eu posso tornar isso matematicamente explícito, criar um algoritmo para isso? Né? Então, é cruzar caminhos das pessoas, a possibilidade de aproximar. Então, talvez tudo isso componha. Então, esse diálogo é interessante. Composição de critérios, né? Temos aqui uma outra pergunta do Gustavo Chodrauri, que já saiu, mas ele deixou uma pergunta para ambos os Ricardos. Vocês já tiveram contato com o pessoal do software Alice, da Stanford University, René Morcos? Não, eu não tive diretamente. Ricardo, por favor. Não, também não, ainda não. Ele me mostrou aqui, eu fui lá no link, dei uma olhadinha. A minha base de pesquisa foi sobre 2 professores de Stanford também, que um foi o que produziu o pacote e o outro foi o colega dele que usou muito na faculdade, inclusive tinha uma disciplina na faculdade só sobre isso. Então fui atrás dos trabalhos dele na época para poder entender. Mas esse aí desse software não. Na época da faculdade de matemática, isso aí era tipo a caçada ao pote de ouro no arco-íris. Otimização, resolver problema de otimização, me lembro que era assim, quando o professor falava, problema de máximo e mínimo, dá dinheiro, viu? Eu falava, legal. É bacana. Tem muita coisa acontecendo, muita pesquisa acontecendo. Até outro dia, a professora Regina fez uma apresentação, linda apresentação, exatamente sobre as pesquisas que tem orientado, com quem tem trabalhado e nessa área. Então, tem muita coisa acontecendo, muita gente está olhando para isso hoje em dia também. Não, e a gente encontra umas pérolas também, né? Que o Eastman está lá desde o início, já lá atrás, antes de vir. Ele falava de inteligência artificial aplicada ao projeto. A gente encontra umas coisas assim maravilhosas. Tenho aqui uma pergunta minha. A Direcional faz esse trabalho, Ricardo, que você apresentou, de aplicar o projeto generativo, tá? Com bibliotecas BIM dos componentes de forma? Porque, por exemplo, o Ricardo apresentou a ideia da gente, o Freitas apresentou uma ideia de você aplicar o projeto generativo, algoritmos evolutivos, numa massa. Não foi num objeto bem específico, certo? Posso estar enganada. Mas aqui eu então pergunto, a Direcional, né, que você apresentou, me interessou muito, tá? Faz esse trabalho com bibliotecas BIM de componentes? Sim, e até interessante, né? Esse, na realidade, eu trouxe aqui, eu conversei com o pessoal da Direcional, a gente tem acompanhado, eles têm
inovado em várias áreas, e foi interessante porque eu pedi autorização para falar do exemplo deles, porque está saindo do forno agora, né? E até então eles não haviam divulgado. Eu falei, poxa, vai ser um lugar legal para eu comentar, um webinar legal para falar sobre esse caso. Então, como é que eles estão fazendo? Eles estão operando, é um misto mesmo. O que eles operam? Eles operam um grande banco de dados. O que a gente tem? Qual é o grande desafio, né? Eles trabalham com uma alta escala, e essas formas de alumínio é para a produção desses componentes, desses elementos de concreto, paredes de concreto, mas que eles utilizam na produção residencial, que é uma produção de altíssima escala. Então, você tem essas formas que são formas caras, isso é importante lembrar, e que estão distribuídas. Eles têm um parque aí de 140 mil formas, componentes, né? Estão distribuídos nas diferentes obras. Então, o grande desafio é o seguinte, tá? Vou produzir uma nova obra. Quais são as formas que eu posso utilizar? Elas estão disponíveis? Se não estão disponíveis, estão em que obra? Qual é a distância dessa obra? Como é que está? E como é que você otimiza esses componentes? Então, o que eles fazem é operar um banco de dados, porque eles têm esse cadastro, eles sabem que formas estão onde, então o que está disponível em estoque, não está. Eles utilizam esses algoritmos em cima desse cadastro para entender, então, quais são as formas que vão utilizar. E, de novo, quando a gente fala de uma obra, algo entre 3.000 e 5.000 componentes, 5.000 formas, né, esses pedacinhos das formas lá, para que eles possam executar a obra. Então, é muita coisa. Onde está? Como está? Então, eles trabalham sobre esse banco de dados, e uma vez que encontram a solução ótima, sim, eles pegam a biblioteca BIM associada a esse banco de todas essas peças, e automaticamente esse procedimento, essa rotina que eles desenvolveram, aplica essas formas, ou seja, pega tudo aquilo que é a solução ótima e modela essa solução ótima a partir de uma biblioteca BIM Então, existente. por exemplo, a ideia do processo generativo não é sobre a base de biblioteca de componentes, é sobre as informações dos componentes. Exato. E aí, uma você vez tem a chegada na biblioteca solução ótima, que tem a ver com disponibilidade e com atendimento a fazer a forma desejada, ele, então, Exatamente. gera um modelo. Ele seleciona o modelo do Revit, esse é o ponto de partida, Uhum. ele vai olhar, poxa, qual é a melhor maneira de montar essas formas todas, com base nas formas que eu tenho disponíveis, inclusive, ou seja, ele considera esses múltiplos critérios. Ok, a melhor maneira é essa aqui, a mais econômica, a mais acessível, aquela que vai considerar esses painéis. É claro que tem, nesse momento do desenvolvimento do algoritmo, uma intervenção humana, selecionando, como o Ricardo mesmo mostrou, né, aqui eu vou entrar, não, isso aqui eu vou dar prioridade para isso, para aquilo, e uma vez que você afina essa opção, aí sim, eles automaticamente populam esse modelo e já constroem essas formas ali. Legal. Isso é interessante porque faz a gente lembrar, por exemplo, que BIM é a modelagem da informação da construção. Perfeito. Então, a gente cada vez mais encaminha-se para a modelagem da informação, não necessariamente modelagem da informação associada ao componente geométrico, né? Nem precisa, na verdade. Pois é. É porque é o que eu ia complementar aqui, eu não sei, acho que estão vendo a minha tela ainda, não, né? Não, agora não. Não, né? Não, sua tela não. Eu posso até compartilhar aqui rapidão, só para a gente ver, ó. Nem precisa, na verdade, porque como o algoritmo genético ele trabalha sobre número, o que eu preciso é o resultado dos números otimizados. Então, o que é que acontece? Eu tenho minha massa aqui, e se a gente for observar, o que é que aconteceu? Esses parâmetros aqui, ó, foram jogados aqui pelo algoritmo. Tá? O modelo geométrico, ele é uma visualização da informação. Ele não eu nem precisaria, essencialmente, eu nem precisaria ter feito isso aqui. Exato. E nem ficar modificando a forma automaticamente, porque pesa pra caramba. Né? Inclusive uma coisa complexa. O que eu preciso é, no final, pegar esses resultados e aplicar nos componentes paramétricos que eu tenho lá no projeto. Eu fiz aqui em tempo real, mas isso num baita projeto, num projeto de larga escala, acaba ficando inviável. Né? Então, mas sabe, eu vou falar para você, você falou uma coisa que eu achei muito importante durante a sua apresentação, enquanto você estava fazendo a narrativa dessas imagens que iam aparecendo. Você falou assim, isso aqui é muito importante para eu resgatar a heurística. Tá? Perfeito. Isso é muito importante para o arquiteto, porque o processo, o algoritmo que ele usa, não pode ser uma caixa preta para ele. Porque se for uma caixa preta, ele vai rejeitar. Mas, se ele entender a heurística, tá? Ele vai apoiar e vai ficar com aqueles 5 últimos da última população e aí fazer uma escolha entre elas, entende? Eu acho importante. Deixa eu perguntar, nós temos mais quanto tempo ao todo? Terminamos a que horas?
Acho que podemos seguir mais uns 10 minutos, se a Larissa 10 minutos? deixar, ela que organiza aqui, se a Larissa Pode, deixar, podemos seguir pode. mais uns 15 minutinhos. Tá. Bom, então a gente tem aqui mais uma pergunta, tá? Mas vou pular, deixar as minhas por último. O Renato Costa, de Sá, perguntou: existe alguma aplicação ou experiência real para análise acústica? E vai um pouco no sentido de ampliar a aplicação. O Renato pergunta para acústica e o Luiz Cláudio Ramos Lima fala: muito bom, né? Valoriza o que nós estamos mostrando. E existe algum caso aplicado à indústria química ou petroquímica? Eu não sei se nós já respondemos essa, ou para construções de unidades produtivas. Vamos lá, vou começar pela acústica. Dos clientes que eu tenho acompanhado e que eu tenho autorização, inclusive, para citar, eu não me recordo de nenhum trabalhando com essa questão de otimização do projeto acústico. Mas é algo que não me estranharia. A própria Autodesk já teve solução que trabalha com isso. Afinal de contas, aquilo que a gente consegue... Se a gente consegue criar um modelo matemático para enfrentar esse problema, certamente uma ferramenta como o Dynamo associada ao Revit é uma ferramenta que vai funcionar para isso. Então, se existe essa necessidade, e hoje nós temos cientificamente modelos para esse tipo de necessidade, para enfrentar esse tipo de desafio, certamente a gente consegue utilizar. Isso, resposta muito precisa, Ricardo, é isso mesmo, é o que até o Fernando colocou aí no chat agora, pensar na função. E, como você disse, existe todo um estudo científico em cima de acústica, né, em função da forma, de material, de tudo. Uma vez que eu tenha essas informações de input das funções que já existem na acústica, eu consigo jogar no algoritmo genético para ele otimizar. E o bacana é que não precisa ser uma função com aquela cara f de x, não precisa ser aquilo. Né? Pode ser algo mais, algo geométrico, pode ser uma coisa bastante abstrata. Ela só tem que, no final, ter como output número. É isso aí. E eu estenderia essa resposta exatamente a essa questão das demais indústrias. Então, é possível a aplicação... Sim, e aí a gente sempre voltar. Qual é o desafio? Efetivamente, qual questão de projeto nós queremos enfrentar? Será que nós conseguimos pegar essa questão de projeto e desdobrar em um modelo, alguma coisa para a qual nós desenhamos, projetamos um algoritmo que vai nos ajudar a responder essa questão? Esse desafio é o do projeto do algoritmo, e que hoje tem se tornado tão importante como ferramenta de projeto, quanto diversas outras ferramentas que nós temos. Então, projetar o algoritmo faz parte hoje de desenvolver o projeto também. E eu acho muito mais importante também, por exemplo, se o algoritmo já está pronto, porque no caso o algoritmo que foi utilizado pelo Freitas, estava ali feito pelo Dynamo, pelo Optimus, né? Que era o algoritmo evolutivo. O que ele teve que pensar foram os parâmetros, as condições de contorno. Qual é a função que representa o desempenho otimizado que ele quer. Né? Isso, exatamente. Então, o que ele vai cruzar com, e cruzando com, qual seria a condição de contorno, né? O contexto onde ele quer colocar. E então, na construção eu acho que é muito mais pensar em números. Isso, e desculpa interromper, professora, e na construção civil a gente sabe muito bem essas condições. Por exemplo, no caso da distância nível a nível, ali, que era um dos parâmetros que eu tinha. Eu não posso ter uma distância nível a nível de 10 centímetros. Eu como arquiteto engenheiro, eu sei qual o valor mínimo, distância nível a nível, e qual o valor máximo que eu vou querer trabalhar. Geralmente, a gente sabe muito bem essas condições e as regras, né, na construção civil, né, e na indústria como geral, porque existe muito estudo científico em cima de tudo, né? Depois aqui o Ari também faz uma pergunta que eu vejo que o Freitas já, de certa forma, respondeu, né? Como eu faço a seleção, né? Geralmente, esses algoritmos levam a gente para um conjunto de soluções. Por exemplo, aqui no exemplo que ele colocou, cinco soluções, né? Agora, você escolhe uma daquelas, né? Por exemplo, o algoritmo da gramática da forma leva a gente para múltiplas soluções, não otimiza o conjunto de soluções, né? Aí você pode colocar isso dentro de um algoritmo de machine learning para ele agrupar e criar conjuntos que têm desempenhos semelhantes, aí você pode fazer escolha entre aquele conjunto que desempenha similarmente, mas que tem uma solução projetual variada, né?
Gente, eu acho que a gente, não sei se nós abrangemos todas as perguntas, mas eu acho que nossa conversa foi maravilhosa. Espero que todo mundo que esteve aqui conosco tenha apreciado, né, a oportunidade que a gente teve aqui de discutir com Bianca e com o Freitas, um assunto tão velho, porque é da década de 1990, Pois é. entretanto tão novo, né? Porque finalmente aparecem ferramentas de prateleira, né, que a gente consegue fazer uso de, né? Isso aí, isso aí. Perfeito. Gostaria de fazer Excelente. algum fechamento? Eu aqui só quero agradecer. Eu respeito, acho que é o tempo de todos aí. Acho que o pessoal hoje em dia está sempre apertado para lá e para cá. Fiquem à vontade mesmo, mas agradecer por mim. Falaria o resto do dia aí com vocês. Ótimo. Obrigado, professora Regina, por toda a moderação, pelos comentários. Foi excelente. Ricardo, obrigado por Obrigado tudo também. também. Foi excelente a apresentação e deu tudo certo na apresentação. Mais uma vez, Sim. agradecer a toda a equipe do BIM Fórum Brasil, toda a equipe da Autodesk. Larissa, obrigado pelo apoio. E a todos vocês que assistiram, e depois essa gravação também vai ser disponibilizada no canal do BIM Fórum Brasil, e a todos que assistiram agora ao vivo e depois a gravação, muito obrigado realmente pela atenção. Eu vi aqui no chat rapidamente, nos participantes, bons conhecidos, bons amigos, grandes conhecidos aqui, e experts também no assunto que estão presentes, então obrigado aí pela atenção e pela participação de todos mesmo. Ok. Então, Valeu, boa tarde a gente. todos. Um prazer Boa estar com tarde. vocês. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.